Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio Pode Dar Podcast. Hoje é o nosso 7º episódio. Antes de iniciarmos, nós vamos dar alguns recadinhos que eu sempre esqueço, né? Que eu falo que eu esqueço, mas hoje eu anotei, tá, gente? Para eu não esquecer. Vamos lá. Eu preciso que os nossos amigos, né, que sempre trabalharam comigo, que conhecem a Daniela há tanto tempo, curta. E outras pessoas também que estão entrando no Instagram, que estão seguindo, que estão interessados nos assuntos que a gente fala, que aborda aqui. Eu peço para vocês, curta, comente, compartilhe os cortes que nós jogamos para o Instagram. Sigam nossas redes sociais, sigam nosso canal no YouTube. Assistam o episódio completo, porque às vezes a gente coloca algumas partes, alguns cortes para chamar a atenção e as pessoas só vê aquilo e não vê o assunto completo. E é muito interessante tudo que a gente está falando assim aqui, porque agrega valores e agrega para vocês coisas que vocês nem imaginam. Então, nosso canal no YouTube é @pod da Dani. O nosso Instagram é Pode Dar Podcast. Eu também gostaria de falar sobre os patrocinadores. Nós ainda estamos esperando mais alguns parceiros de trabalho. Nós estamos com alguns pacotes promocionais para poder participar do podcast, aparecer sua logo, eu falar sobre você, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Então, pode entrar em contato comigo direto pelo direct do Instagram, tá bom? Muito obrigada e vamos lá. Hoje nós temos uma amiga aqui, uma amiga recente que virou amiga que parece de anos, né? Sim. É a Vanessa Borges. Nós vamos iniciar com a Vanessa e eu gostaria, Van, que você falasse um pouquinho do início da sua trajetória. A Vanessa está aqui, gente. Ela é fisioterapeuta, ela é empreendedora e ela vai falar um pouquinho do início da trajetória dela com a gente. Vamos lá, Van? Sim, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, minha trajetória já é bem longa, né? Já tô com 46 anos e de formada já mais de 20. Enfim, né? Então é muita coisa. Fora isso, para começar, não sou de São José do Rio Preto, sou de Araçatuba. Que mais? E fiz minha faculdade, minha formação, minha graduação em Lins, de fisioterapia. E fiz, entre várias coisas, pós-graduação em medicina tradicional chinesa. Sou especialista em medicina tradicional chinesa. Fora isso também, de toxina botulínica, entre outras coisas. Pilates, que você já sabe. Nossa, é tanta coisa que eu tô com medo de esquecer. A parte de estética também. Mas, enfim, eu comecei para falar sobre a parte do meu trabalho agora, da empresa. É você falar só sobre o seu início, o que te fez escolher a fisioterapia, né? Para você depois seguir com esse caminho, né? Então, é que assim, fora isso, a parte de empreendedora, né, que também agrega, que são as duas coisas, né, de Vanessa Borges, né, aquele negócio, não é uma coisa só da parte da fisioterapia em si, né. Eu, desde criança, eu vendo coisas, eu adoro vender. Sempre, aquelas assim, né, sempre minha mãe optou por eu não vender nada, não fazer nada dessas coisas, que era só para eu estudar. Para você entender um pouquinho dessa parte. Sim. E eu sempre gostei dessa parte de vendas, de contato com as pessoas. E eu sou formada em piano clássico, para você ter noção. Eu me formei com 18 anos e já comecei a dar aula de piano logo que eu me formei. Eu jogava tênis, joguei tênis profissional, tenho troféus e tudo, né, filha? Mil utilidades. Por isso que eu tô falando, assim, se começar lá atrás, não sou só fisioterapeuta, entendeu? Tem outras coisas, né, sobre mim, assim, que é bem a minha cara.
que são essas coisas de vender. Eu adoro costura, eu gosto de tudo um pouco. Eu brinco que fome eu não passo, entendeu? Eu gosto de tudo. E se brincar é que minha mãe tá aqui, não posso falar, né? Não vou vender minha mãe, certo? Mas a gente vende tudo. A gente vende tudo. Empreendedora nata. Exatamente, exatamente. Até teve um episódio, assim, que... Eu não sei se pode comentar essas coisas, Pode Dani. comentar o que você quiser. Aqui nós estamos para falar. Assim, para entender um pouco. Fora isso, eu sempre gostei muito de fazer algo por alguém. Tipo assim, o que eu consegui para proporcionar algo de bom para alguém. Assim, eu sempre proporciono. Um pouquinho que você conheceu, você já sabe, Sim. né? Eu gosto muito dessas coisas. E com 9 anos, a minha família... Em Araçatuba, né? Eles tinham... Aqui não tem isso, né? Da feira da Pai, feira de exposição da Pai. Aqui não tem, eu acho. Teve, mas cortaram. Cortaram muita coisa de benefícios da Pai. Ah, tá. Okay. Então, porque em Araçatuba, na época era a dona Adelina, e a minha família tinha um restaurante lá que chamava Segura Peão até. Minha mãe vai lembrar disso. E para você ter uma noção, o que a pessoa fez, com 9 anos, eu menti que eu ia... eu fazia piano, jogava tênis, essas coisas. E ao invés de eu fazer isso, eu fui até a Pai, que eles estavam montando as coisas, porque eu queria montar uma barraca lá, para vender. Sim. Para vender, para ajudar a Pai, gente. Não era para mim. E que eu achava muito legal o trabalho deles. Nossa, com a barraca deles era um restaurante, todos adultos, né? E eu vi aquilo, eu cresci vendo eles ajudando. Minha mãe sempre ajudou as pessoas, sempre gostou muito disso. E eu acostumei com isso. Só que eu pedia, é lógico que ela não ia deixar. E eu tinha 9 anos, eu tinha que trazer até o jornal aqui. Porque não é mentira, tá? Tenho o jornal. Essa foi a sua primeira ideia de empreendedorismo? Deixa eu pensar, viu, Dani? Ou primeira ideia de negócio? Não, de negócios, Dani. Foram outros, até vários, sabe? Antes dos 9? Ai, Dani, eu nem sei. Deixa eu pensar. Não, esse daí eu menti. Eu enganei, tipo assim, fui com o motorista de uma amiga até na exposição. Sim. E lá na exposição eu pedi pra dona Adelina, perguntei quem que era a chefe, né? Nem entendia nada. Enfim, aí ela achou bonitinha, ela falou, olha, já tá, que bonitinha, quer ajudar. E eu falei quem que eu era, tudo. Aí ela falou assim, olha, tá cheio aqui, não cabe mais nada. Aí tinha um espaço, assim, com uma água suja escorrendo entre umas barracas de doce. Detalhe. E aí eu falei assim, aqui dá. Eu acho que ela pensou assim, acha, né? Ela não vai dar conta. Aí eu falei assim, aqui cabe, ó. Eu monto aqui. Aí ela, ai, que bonitinha. Aí ela, tá bom. Mas ela achou que eu não fosse. Aí com a ajuda desse motorista, dessa minha amiga, a gente foi até a minha casa. Meus pais não estavam, só a funcionária. E eu fui juntando o que tinha lá. E tinha um quarto que era de estudo nosso, tipo um escritório, que era só para eu e a Camila estudarmos. E aí tinha um armário lá, um negócio lá, uma estante, né, que antigamente usava com os livros, tudo. Esvaziei, enfim, levei pra lá, montei, peguei uma piscina de plástico emprestada pra uma prima, e aí a gente montou, só que sem minha mãe saber, tá? Aí nisso, a minha irmã sabia, e eu falei pra ela que se ela contasse, ela apanhava, normal. Mas era mais fácil eu apanhar, né? Mas enfim, aí a minha mãe... Ligaram, acho que do piano, perguntando pra ela por que a gente não tava indo, tudo. Aí, minha mãe achou que eu estava usando droga, fazendo qualquer coisa, né? De errado, como sempre. Menos fazendo algo de bom, né, mãe? E aí, eu não tô nem mentindo, gente. Ela tá aqui. E aí, ela falou, aquela brigueira de mãe, né? E eu, não conta. Aí a Camila pegou, né, apertou um pouquinho, minha irmã já contou. Aí minha mãe achou que não tinha montado. Nós vamos lá agora buscar as coisas, que não sei o quê. A hora que ela chegou lá, a dona Adelina pegou e falou assim, nossa, você que é mãe dessa criança. E nossa, que lindo. Ela ficou com vergonha. Deixou a gente ficar lá. Hoje não passa, aquele negócio de mãe. Hoje não passa. Resumindo, eu fiquei lá dos 9 até os 18 anos, se eu não me engano, até um pouco mais, né, mãe? Eu fui embora para a faculdade, foi quando eu parei de ajudar.
E aí, todo ano, a dona Adelina achou o máximo, tipo, uma criança de 9 anos montar. A nossa barraca foi a que mais vendeu, a de pesca. Aí, cada ano era uma surpresa para minha mãe, né? Meu pai era muito, muito bonzinho, né? Então, ele quebrava meus galhos. Um ano eu liguei pra... Eu queria de prenda, queria pintinho. Lembra disso? Os pintinhos vivos que a gente... Aí liguei numa granja, pedi, aí não, a gente tem alguns que vão para descarte. Eu, como assim descarte? Pra uma criança. Meu no Deus. ano seguinte, então eu devia ter 10, né? E aí eu falei, descarte, joga, eles vão, tipo, viram ração. Eu falei, como assim? Aí eu vou buscar, né? Aí fui, pai, é só um pouquinho. Você não me conhece, né? Mas assim, a hora que eu falar, cuidado. É só um pouquinho, pai. Chegou lá, aí tinha um monte, por exemplo. 200 pintinhos que iam pra descarte. Aí eu olhei assim com essa cara. Pai, eles vão triturar os coitadinhos no liquidificador. Vão aí salvar. fiz aquela... Pai, você não vai embora e deixar... Aí minha filha, fiz a pressão. Levamos os pintinhos. Aí a minha casa era grande, joguei todos os pintinhos lá embaixo. E deixei, eu falei, ela não vai entrar aqui. Dani, ela escutando aqueles barulhos, de repente ela olhou e falou, não acredito! Que é isso? Aí eu falei, mãe, depois você leva pra fazenda do vô. E larguei os pintinhos lá. Enfim, Dani, cada ano uma surpresa, e aquilo foi crescendo, eu fui crescendo, as meninas, né, minhas amigas, a gente participava disso, levava na brincadeira e acabava ajudando, né? E foi uma coisa que eu gostei bastante. E eu tenho, igual, sair nos jornais, porque ela achava muito interessante por começar a criança. Criança com uma visão já... E querendo ajudar e tudo, né? E oferecer alguma coisa, né? E dali, então eu fiz faculdade, depois eu me formei. E me formei em fisioterapia. Logo que eu me formei, a gente foi fazer uma viagem. E aí um tio meu, que é médico, né? E ele me ligou na viagem perguntando se eu tinha... O que eu achava de montar uma clínica em Caracol. Já ouviu falar em Caracol? Não conheço. Então. É lá. É lá. Onde Sabe o fim do mundo? Sabe lá? Não, assim, né? É uma cidade divisa... eu acho que também é igual Porto Primavera, mas é do Mato Grosso. E até tem que pesquisar lá de novo, né? Para não vou falar besteira. E aí ele falou, o que você acha de você ir lá, montar uma clínica, e junto com o filho de um amigo meu, que era médico, tudo, eu falei assim, tio, que ele tá começando também. Dani, você não conhece muito, mas você falar assim, vamos pra Lua? Vamos, depois eu vejo o que eu faço. Dá pra eu voltar? Deixa eu pensar. Dá pra eu voltar? Eu volto, Dani? Não, aí você volta se quiser, se der ruim, você volta. Então, beleza, eu vou. Então, eu sou dessas. Aí eu falei pro meu tio, não, vou, né? Isso na praia, todo mundo curtindo, fim de ano. E aí meu tio organizando, aí minha mãe, como assim? Eu acho que a gente tava em Florianópolis, não lembro. E aí minha mãe falou assim, como assim? Aí eu já fui pesquisar as coisas, o que tinha lá perto, aquelas coisas para comprar os equipamentos, e já mudando a cabeça, nas férias de fim de ano recém-formada. Aí meu tio já ligou, não, Vanessa, mudamos de ideia porque o menino não quis ir, o menino desanimou. Aí ele falou, o que você acha de ir para Porto Primavera? Aí o Porto Primavera, você conhece também? Era um lugar, agora é outro, mais longe. Isso, e eu ficaria mais ou menos 500 quilômetros dos meus pais. Aí eu falei assim, tio, eu topo. Só que lá, Dani, eu ia sozinha. Então, aí ele falou, sua mãe te ajuda a montar. Meus pais montaram tudo pra mim, a gente fez a lista. Eu tinha feito o estágio na faculdade, sempre fui muito CDF. Então, assim... Desde o primeiro ano de faculdade, eu sempre fiz estágios. E antigamente não era remunerado, né? Os estágios. Agora já tem remuneração, tudo. Eu nem sei se tinha, mas eu não tive nenhum estágio remunerado. Era por interesse mesmo. Desde o primeiro ano. E aí, logo que eu me formei, eu já tinha uma bagagem. Então, devido aos estágios, eu já sabia, liguei, o que eu posso fazer, tudo. Enfim, comprei as coisas. E como que eu iria montar a primeira clínica. E aí, minha mãe me ajudou, eu montei. Eu fui para Porto Primavera, sozinha, sem ter um parente. Meu Deus. 500 quilômetros dos meus pais. Nova. Novinha. Aquela assim, novinha, recém-terminado o namoro, que daí eu tava com dor de cotovelo, aí que eu queria ir mesmo. E o meu namorado, na época, tava meio que me perseguindo para voltar. Então, foi uma fuga, né? Que é outra história longa. Mas assim, aí eu acabei indo para lá. Morei num hotel, o Hotel do Leão, olha que nome, né? Que era o Seu Leão, que era o dono.
que foi mais ou menos um pai para mim lá, foi muito legal. Eu fiquei lá quase 5 anos, montei a minha clínica, assim, foi dando super certo, morei um tempo no hotel, até eu ter uma casa. A minha mãe, a gente foi lá uns 2 meses antes, organizei tudo, aí eu tinha uma secretária que chamava Juliana, na época, que era meu braço direito e que eu sei que Deus coloca anjos na vida da gente, né? E eu tenho certeza disso, e em cada fase da minha vida, ele mandou alguém para me dar um suporte que eu não tinha. Então, Sim. assim, que eu precisava. E essa menina, muito novinha, já tinha filho, tudo, eu não tinha noção nenhuma, Dani. Imagina, eu cheguei lá, eu lembro certinho, eu cheguei lá mais ou menos 11 e pouco da noite, porque na época fui com um carro da minha mãe, você já viu aquela Picasso, é um carro grande lá, Sim. Fui cheio de coisa, o que cabia, e já tinha os móveis, já tinham ido todos lá pro espaço. A gente já tinha alugado, já tinha visto toda a parte burocrática, deixou tudo certinho. Minha mãe já tinha contratado a Ju. E aí eu fui depois já direto para trabalhar. E eu não conhecia ninguém. Aí eu cheguei, dormi no hotel. Eu cheguei com aquelas coisas, tipo, com a casa nas costas. Aí eu lembro que eu parei na clínica. Eu não sabia, tipo, o que eu faço com isso? Eu ponho o quê? Eu lembro que tinha um quadro, um negócio. O que eu faço? E é isso que eu te falo, tipo, tinha a Ju. A Ju, meu anjinho. A Ju começou a organizar as coisas. E tão novinha, sabe? Só que muito experiente com as coisas. Um anjo mesmo. E aí ela foi organizando, eu ficava assim, meu, o que eu faço? E agora, né? E agora? E aí as coisas foram fluindo. Aí eu fiz uma parceria com uma clínica lá, de ortopedia. E dali foram fluindo os primeiros clientes. E que ficaram comigo até o final, lá. E só foi evoluindo. E tinha um episódio que eu ia até comentar, uma coisa, né? Que como eu morava lá sozinha, eu não tinha ninguém para conversar, Dani. E antes não tinha celular, né? Então, tinha celular, mas eu não podia ficar ligando tanto, porque não era barato. Então, para as pessoas me verem, que eu sabia que eu tinha que sair, as pessoas me verem, né? E eu também ver as pessoas, conhecer. Sim. Então, eu ligava na pizzaria, que só tinha uma na cidade. Olha o truque. E aí eu ligava, pedia uma pizza. Aí eu falava assim, para entregar, não, eu vou buscar. Quanto tempo? Por exemplo, meia hora, 40 minutos. Aí eu, tá bom. Dani, eu já tava pronta a hora que eu pedi a pizza. Eu tava impecável. Entrava no carro e parava lá na pizzaria. Aí eu sentava na mesa, porque olha que estranho. Uma menina novinha numa cidade que você não conhece ninguém. O que essa menina veio fazer aqui? Entendeu? Tipo, estranho, né? Sentada num restaurante sozinha. Aí eu fiquei meio assim. Então, a minha desculpa pra sair e não ter polêmica, né? Uhum. Era de buscar minha pizza. Então, eu sentava, esperava, aí me entregavam a pizza. Aí eles, você quer alguma coisa? Não, já pedi minha pizza. Esperava ir embora e comia a pizza no hotel. Mas, assim, aí foi indo um tempo, aí conhece aí vai à missa, vai nas coisas, e fui conhecendo. E acabei tendo pessoas lá que eu levei pro meu casamento, pra você ter noção, assim. Foram, assim, pra minha vida, sabe? Eu carrego de lá. E de lá pra cá, lá eu só tive a clínica, eu trabalhei E lá você ficou quanto tempo? Quase 5 anos. Tava quase completando 5 anos. Em Porto Primavera. Lá você exerceu a fisioterapia mesmo, ortopedia. Com parceria com... Isso, porque eu tinha a minha clínica e eu precisava dos convênios. E aí eu tive os convênios de acordo com essa clínica. Então eu fiz a parceria só para pegar os convênios. Entendeu? Entendi. E aí eu tinha minha clínica, meu espaço, minhas coisas. Então eu atendia lá tanto a medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura e toda o que engloba, né? E a parte de ortopedia, de pneumo, pós-operatório, bastante pós-operatório eu peguei lá. E depois teve um período que eu trabalhei lá também eu dei aula na faculdade, dei aula de anatomia e fisiologia para os cursos de enfermagem e radiologia. Então, porque eu gosto também, e aí fiquei bastante tempo, até pouco antes de vir embora. Aí depois eu comecei a montar uma turma de yoga, que pediram bastante. E que mais? E só. Eu acho que deu, né?
Eu acho que deu, né, Dani? Essa parte, né? Essa parte. Que você veio de lá, você então ficou 5 anos lá. Quase 5 anos. E de lá você voltou para Araçatuba então, ou aí já veio para Rio Preto? Não, eu tive uma dor de cotovelo lá, né? Ah. E... porque não deu nada errado, entendeu? Uhum. O problema foi esse. Então, assim, aquelas nem sei se eu posso falar, mas eu acho que não, acho que não. Mas, assim, foi mais por conta disso, sabe? Então, eu não ia... lembrei que era também. É que eu tinha outros sonhos, sabe, Dani? E que na época não tava dando certo em questão de relacionamentos mesmo. Aí, na época, eu passei no TOEFL, né? E passei no mestrado em anatomia na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Só que aí eu não fui, por causa dessa dor de cotovelo. Entendeu? Perdeu a Mas eu só fiz, de verdade, eu fiz de alegre, porque ele iria para fazer um doutorado lá. E aí eu falei, eu não vou para acompanhar, não largo minha vida aqui para acompanhar uma pessoa. Isso daí não sou eu, não, como fala, não vou julgar quem faz isso. Sim. Mas eu, Vanessa, não. E aí, eu sei porque eu não ia aguentar, entendeu? Tem que ter minha vida, tem que ter minhas coisas. E aí, na época, eu falei assim, a gente tava naquela, eu achando que eu ia casar, né? Então, eu falei assim, bom, vamos ver, né? Se eu for casar, eu vou. Mas daí eu tenho que validar meu diploma e as coisas. Aí, prestei o TOEFL de alegre. Na época, o meu orientador, meu mestre era o Madeira, né? Que eu sempre dei aula na faculdade, sempre fui monitora em anatomia e fisiologia. E aí, eu chamei o Madeira, olha, eu passei, né, tal, no TOEFL, você pode me ajudar? Ele me orientou. E aí, eu acabei passando. E aí você ganha a bolsa para estudar e tudo. E eu falei assim, gente, aí todo mundo você fala, eu olho lá meu e-mail, você fica assim, meu Deus. Mas aí, como eu não ia casar, na hora que a gente conversou tudo, a pessoa não ficou meio assim, nem sei se... Mas aí eu na época não. E aí eu decidi vir embora. Eu fechei a minha clínica, do dia para meus pais não sabiam. Uhum. Aí eu fui me organizando psicologicamente, não comentei nada sobre, tipo, não, tô indo embora, porque não, eu só não queria ficar lá até o fim do ano esperando, e eu queria recomeçar em outro lugar, antes da pessoa ir embora mesmo, e foi isso. E aí, nisso, eu fui me organizando, finalizando os tratamentos, conversando com meus pacientes, fechei minha clínica, entreguei minha casa, depois eu fechei minha clínica, e aí eu ficava, hoje eu vou, amanhã eu vou, eu sei que eu montei no carro, coloquei meu cachorro, os gatinhos não deu pra levar, né, que eles iam sofrer muito, e fui parar na casa dos meus pais, aí voltei para Araçatuba. E aí, minha mãe não entendeu nada, mas daí eu expliquei que eu tinha... Ótimo. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, minha mãe e meu pai. Ótimo. Aí eu falei assim, que lá em Araçatuba eu não queria recomeçar, e que eu queria ir para um outro lugar, porque tinha família lá também, sabe, alguns amigos em comuns, e eu queria começar do zero em outro lugar, de novo, né, a louca. E aí eu vim para cá, para Rio Preto, e eu acho que eu tô aqui há 18 anos, tem 13, eu acho que é 18 anos, 18 ou 19 anos que eu tô aqui, eu acho que é isso. Mas você veio sozinha Vim também? Vim sozinha também. Veio com a cara e com a coragem. De novo, sim. Enfrentar. Aí, só que aí eu tinha as coisas da minha clínica, tudo, aí eu deixei nos meus pais. E aqui eu fui mandando currículo, indo para tudo quanto é lugar. E aí eu comecei os atendimentos na associação, na FEPESP. Fui com um projeto lá, com uma proposta, há 18, 19 anos atrás. E não deram muita bola. E no fim eu fui desenvolvendo lá dentro. Tô lá até hoje. Aí eu montei tenho 2 estúdios, 3 espaços lá dentro, com pilates e yoga. Tenho uma equipe lá. E tenho aí depois do nada, passei em frente a esse lugar, onde eu estou hoje. Parei, estavam saindo com um carro, eu pergunto, com um caminhão, tá entrando, tá saindo, tá alugando? Não, tá desocupado, tô saindo. E quanto tá aluguel? Não sei. Tá, não me pergunte, não lembro como, mas daí, como eu tinha pedido para Deus, né, então Deus te guia. E aí foi isso. E aí eu montei esse outro espaço, meu marido
ficou assustado, porque cada dia é um susto pra ele, né? A hora que você acha que a Vanessa tá quietinha, parou, não, inventa mais alguma coisa. Inventa mais alguma coisa. Exatamente. As artes. Exatamente. A hora que pensa que tá tudo certo, não tá certo. Não tá, igual ele falou esses dias, não tá bom, assim, não tá tranquilo. Tá, só que de olho é outra coisa já. Entendeu? Tá, mas peraí, né? A cabeça girando. Não para. E aí eu montei lá na época e ele me ajudou. E aí veio a pandemia. Eu aluguei o espaço em novembro de 2019 e tava com andaime ainda lá dentro, as coisas. E veio a pandemia dia 23 de março. E eu não tinha inaugurado, que a inauguração estava prevista para abril. Mas, como sempre, eu acredito que Deus que comanda as coisas, Dani. Nem sei se pode comentar essas coisas, mas assim, eu acho que é Deus que guia as coisas. E quando a gente pede e você tá muito em sintonia, sabe? As coisas vão fluindo. Quando é para ser seu, as coisas vão fluindo. E se você perguntar, mas como que você fez tal coisa? Não sei. Entendeu? Aconteceu. Do jeito que era para acontecer. Isso, e foi fluindo. E aí, no fim, eu acabei montando, ficou legal o espaço, fui esperando, fui organizando as coisas. E tô lá até hoje. Então, e tem outros projetos também fora isso, mas o maior, assim, seria mais o Pilates mesmo, a estética que a gente tem lá, os atendimentos. O carro-chefe nosso lá são as massagens, a parte de massoterapia. Eu acho que é isso, Pilates. E é isso, Dani. Nós vamos falar um pouquinho da clínica. Eu acho que eu falei demais. O que você fala para mim em relação ao Pilates para a saúde mental? Que a gente acredita, né? A gente sabe que o Pilates muito se resolve com corpo e mente. Mas ajuda no físico, mas também no mental. O que você vê de diferença nos seus pacientes quando eles iniciam, às vezes gostam, às vezes não gostam, né? Porque tem gente que vai uma vez e tchau, nunca mais, né? Odeia. Eu falo que Pilates ou você ama ou você odeia. Não tem, eu acho que meio termo, não. Ou faz porque é orientação médica. Mas, assim, hoje a gente tem alguns segmentos do Pilates que saem um pouquinho do propósito, né? E do Pilates em si, que é o Pilates clássico, que o Joseph criou, né? Que é o criador do método, o Joseph Pilates. Mas, assim, o que eu vejo e melhora é que depende dos espaços, tá? Mas é lógico, os dois vão trabalhar muito o mental, porque você conecta o teu corpo. Na hora que a gente já começa a prática, é conectando o seu corpo com a sua mente. Então, você tem que estar ali presente para estar fazendo os movimentos, prestando atenção nos comandos e para desenvolver o exercício em si, entendeu? Completo. Então, se você tiver com a mente dispersa, você não consegue executar. Você vai executar de qualquer jeito, tá? Não vai ser uma coisa certinha, com controle, com a respiração. Então, a gente trabalha muito com a respiração junto com os movimentos. Então, é um monte de coisa que se eu for falar agora, você fala, meu Deus, sabe? Não é só um exemplo. A gente vai fazer uma ponte, que todo mundo conhece. Deitado, bumbum, levantando o bumbum e tal. Isso seria um movimento tranquilo, igual a gente faz numa academia, ou deitado, fiz movimento de quadril. No Pilates em si, eu tenho que trabalhar a minha respiração, conectar os pés, dedo alinhado com o joelho alinhado com o quadril, as palmas das mãos, como que ela posiciona. Aí eu vou respiração, abdômen, glúteo, pescoço. Então, é um monte de coisa para depois você desenvolver o movimento. Então, nisso, a pessoa não tem como ela pensar no problema, no que ela tem que fazer, na conta que ela tem que pagar. Não, ela vai ter que estar ali. E aí, tem essa questão do estar ali, de corpo e alma, né? Presente. E aí, tem os benefícios disso. E aí, depois também, quando você tem um grupo. Então, um tá saindo, quando as aulas são... Ou a gente trabalha nesse outro estúdio com até 3 alunos e com aulas individuais. Então, mas você vê... Você viu lá, né? Ele é integrado. Então, um aluno que tá vendo o outro fazendo, o outro tá saindo... Aquela integração de vou chegar, tomar um cappuccino, ver minha amiga,
conversar. Aquele entrosamento, a maioria das pessoas hoje estão muito sozinhas. Sim. A gente mesmo, porque você trabalha e volta para sua casa, para sua rotina. Eu tenho filho, tenho marido. Então, além do seu trabalho, a hora que você chega em casa, você não costuma muito receber as pessoas, ainda mais durante a semana. Então, assim, é muita correria e muita solidão. Então, no Pilates, para você sair, você tem aquela integração, sabe? Eu acho que também tem isso. E qual que é o seu público específico? Você tem, assim, um público que te procura mais, assim, gestante, mais idoso, ou mais para reabilitação mesmo? O que você me fala sobre as pessoas que procuram o estúdio? a maioria depende. Em um dos estúdios, é mais o público idoso. Nesse outro aqui, que eu falo perto da nossa casa, da Silvia Della Roveri, lá eu falo que é dos 30 a mais, entendeu? Um público que procura qualidade de vida antes de ter alguma lesão, e gestante, bastante gestante, bastante. Né? Seria esse público. Entendi. Criança, não muito. E é mais esse público mesmo lá. Tá. Lá, você disse que tem 2 espaços, né? São 2 espaços que você tem. Você engloba o Pilates. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o seu trabalho ali. Que a gente quer falar sobre a sua clínica, né? Vamos dar um foco no meu espaço. No seu espaço. Ali você tem, você disse, o Pilates, a parte estética, certo? Sim. A massoterapia. Isso, na estética tem limpeza de pele, radiofrequência, depilação a laser, os lasers, o Lavian, que é para clareamento de pele, rejuvenescimento, aplicação de botox. Eu tô vendo se eu não esqueci nada, peraí. Eu acho que só, Dani, tô aqui pensando. Não, design de sobrancelhas. Olha, eu tô esquecendo, gente, calma aí, não me julgue, as meninas vão ficar bravas comigo. Tem manicure lá também? Não, a gente tava com manicure, mas ainda não tá muito fixo. Tá esporádico, porque a gente tem algumas vendas casadas. Sim. Com a estética, mas você vai passar um dia inteiro lá com a gente. Entendi. Entendeu? Tanto com a massagem, limpeza de pele, aí tem a manicure, aí entra tudo isso. Faz um pacote para cliente. Isso. Para você, às vezes, presentear alguém. Legal. E aí, quando as meninas fazem muito isso, nossas amigas lá do condomínio fazem bastante isso. A gente tem um voucher com vale presente, né, que a gente fala, e aí você coloca o que você precisa. Só que aí, a gente faz todo um atendimento personalizado. A gente já trabalha com personalizado lá, né? Você é único lá dentro. Não tem, desde na parte do Pilates, quanto na estética. E aí, quando acontece um presente, aí você tem a gente programa algumas coisas diferentes, entendeu? Para receber essa pessoa. E aí, ela passa o dia inteiro lá. E aí a gente promove, por exemplo, ou se for unha com limpeza de pele, uma massagem. Aí a gente vai colocando, depende do que a pessoa pedir, né? Mas é muito interessante você ter englobado na sua porque é a visão de empreendedora, né? Aí não é a visão da fisioterapeuta, é a visão da empreendedora com a fisioterapeuta. Você englobar outras funções que ajudam, que agregam ali e auxiliam, e voltando à conversa de que a gente tá sempre bastante sozinho, então de repente a pessoa quer se cuidar, né, da vida mesmo saudável, da questão da fisioterapia ou da questão de dor, qualquer coisa desse tipo, e chega num lugar e vê que tem mais coisas que ali ela pode, de repente, passar umas horinhas ali, esquecer da vida, né, pensar que ali vai proporcionar, ali ela tem um outro tipo de tratamento, além do exercício, ela vai ter uma massagem, ou ela vai ter uma estética legal, vai ficar lá deitadinha. Um escalda-pés, que é o que a gente tem. Vai ficar quietinha lá um pouquinho, né? Então, é muito legal esse teu
desenvolvimento geral da sua clínica, porque agregando valores do jeito que você fez, eu acredito, Van, que o seu público vai aumentar bastante. Quando isso der um boom, porque é recente, né? Você foi começar, teve a pandemia, realmente você começar, parou. Né, depois, né? De Aí, 2022, isso, não sei. Então é uma coisa recente, né? Que tem muito a ser explorado ainda. Sim. Então, é de bastante importância a gente pegar alguns ganchinhos, alguns detalhes que você proporciona ali, principalmente para a mulher, porque a mulher procura. Sim. A mulher quer... Eu vou falar de mim agora, né? A mulher quer, por exemplo, sair da casa um pouco, né? Porque ali você... isso que eu ouço. Você tá ali você trabalha, ali você é a mãe, ali você é a esposa, ali você é a faxineira, isso ali aí, você é tudo, aí. né? Então, assim, a gente quer um pouco se desligar dessa vida, e receber um cuidado. E receber alguma coisa, algo pra gente. Então, quando encontra espaços assim, é muito importante a gente divulgar, porque não se vê muito. Não se vê um local... que você tem tudo. Com toda toda essa integração, entende? Então, eu acho que você tá no caminho certo. E eu vou te falar um negócio. Todo contratempo que aparecer na sua vida, e a gente já conversou sobre isso essa semana, entenda e encare como livramento. Né? Sim, as coisas são desse jeito. E tudo que você tem, além da sua fé, é sua força de vontade, sua vontade de crescer, sua visão empreendedora, que é o máximo, porque ela, gente, deixa eu falar um parênteses aqui. Nossa. Ela lá dentro do condomínio, ela passa do nada, vamos fazer um bazar? Vamos vender algo? Vamos vender, gente? Quem quer vender? Vamos vender? E aí ela começou a conectar pessoas ali que não se conheciam, né? O negócio saiu e foi muito legal. Foi bacana. A gente ali se conheceu, porque mora às vezes no mesmo local, mas não tem tempo ali de se conversar, de se ver, E ali a gente teve um tempo para trabalhar, um tempo para vender, um tempo para fofocar, um tempo para comer. Sim. E foi uma coisa também de troca de experiências, né? Foi bastante legal. Troca. E a visão dela, foi a visão dela. Ela enxergou isso e pá, meteu E agora estão pedindo, né? De novo. Meteu o pau e o pessoal quer levar para outros condomínios, detalhe, esqueci, já tá marcado. Ainda querem levar para outros condomínios. Sim, então, verdade. É a visão dela. Ela não consegue... Que signo que você é? Sagitário. Eu consigo parar quieta, ela não sossega. Eu sei. Né? Então, enquanto ela tá pensando numa coisa, já tô lá ela longe. já tá fazendo três pra frente. Isso aí. Você sabe que eu tive uma mentora financeira não sei se você já teve esse tipo de trabalho. É muito legal, Dani. E ela... Assim, além dela ser uma pessoa incrível, eu não sou muito organizada financeiramente, né? A pessoa não sabe, eu sei gastar bem. Então, você tem um pequeno problema de gastar. Só você. Então, as mulheres, né? Mas assim, e aí nisso, ela falou uma coisa exatamente o que você tinha falado, porque durante a pandemia, ela lançava os valores e a gente tinha que ir atrás de, por exemplo, essa semana você tem, tipo... Eu tenho que pagar alguma coisa, ela ia me mandando. Por exemplo, Vanessa, você precisa de 20 mil essa semana. Na pandemia. Então, tudo fechado, ótimo. Oh, meu Deus. E aí, enquanto ela tava falando, porque a gente ficava numa reunião por vídeo, e ela ia fazendo, além de tudo, ela vai estudando você, seu comportamento, ela trabalha o seu emocional, e como que você vai fazer aquilo. As mentoradas, não tinham só eu fazendo mentoria com ela, aí tinha outras pessoas. Aí enquanto ela tava falando, ela falava assim, pode chorar, pode não sei o quê. E eu assim, pensando, eu vou fazer isso. Não pensando que é o meu lema lá dentro. Não pensando no dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem executado. Ele não vem antes. Se você colocar o dinheiro antes,
do seu trabalho, antes de eu te dar uma aula, eu vejo o que você pode me proporcionar financeiramente, não vai virar. Não sou eu, tá? E nem da minha equipe, que eu gosto isso. Eu sempre falo para elas. Primeiro, você valoriza, desempenha o melhor trabalho do mundo. Oferece o seu melhor para aquele cliente, para aquela pessoa. E aí, o dinheiro vai vir. Só que ele vai vir e vai ficar. Quando você vai só atrás do dinheiro, eu preciso de tanto. Ai, meu Deus. Realmente, você vai fazer aquilo, vai pagar aquilo e acabou. Você não faz mais o dinheiro. Outra coisa, você não fideliza. Existem dois tipos de venda. Eu aprendi isso. E eu sempre trabalhei como fidelização. Eu não sabia que tinha outro tipo de... Eu sabia, mas eu não sabia como que chamava. Mas, por exemplo, tem algumas empresas que trabalham com venda todo dia. Você é um número. Eu não. Eu trabalho com fidelização. Eu quero que você venha. Se você fez uma aula experimental comigo, por exemplo, de Pilates, ou fez algum procedimento comigo, finalizou, eu quero que você vá em outros lugares e você experimente outros lugares. Para a hora que você vier comigo... Não, e a hora que você vier comigo, você veio, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Você veio e não sai mais. Entendeu? E é isso. Eu não vou ficar todo dia batalhando cliente, todo dia. Ai, meu Deus, e agora? Como que vai ser amanhã? Não. Só que essa coisa de fidelização é devagar. São pequenos passos, é o dia a dia, é uma construção. Isso. Só que ela é sólida. E não é tão desgastante quanto uma venda, por exemplo, igual às vezes de alguns espaços de depilação, por exemplo. Que a pessoa faz uma venda, ela fecha um pacote, aquilo ali, amanhã ela já tem que vender para outra pessoa e tá o dia inteiro vendendo. Ai, desculpa. O tempo inteiro, barulho. O tempo inteiro tentando, meu Deus, e amanhã e o cliente. Eu não gosto disso. Porque eu gosto dessa conexão com o cliente. Eles são uma extensão da minha família. Sim. Eu tenho um carinho especial, conheço todos. Às vezes, igual no outro estúdio, eu não fico muito, são muitos alunos. E eu não tenho contato físico, às vezes, com todos. Mas eu passo, eu sei o nome, eu sei o que tem, as queixas, eu sei de tudo. E todo ano tem as confraternizações que eu faço questão de ter os meus alunos, meus clientes, assim, passar aquele momento com eles de gratidão mesmo, sabe? Por eles terem confiado em mim. E eu também, sabe? Foi uma troca, né? Você confia e eu ofereço o que você procura. E tá tudo certo. E é a conta perfeita, o resultado perfeito. E então é isso. Talvez, e eu trabalho com muito, que é o que eu já expliquei, né? Que eu amo o que eu faço, amo o trato com as pessoas, quero ver resultado físico, resultado mental. Não é só dar uma aula de Pilates, as pessoas, igual você explicou, às vezes estão procurando uma palavra lá, chega no seu espaço com algum problema, alguma coisa, não é seu aquilo. Só que você não tem como ficar aquém daquilo, né? Eu poderia, mas eu não dou conta. Então, eu quero ajudar. E eu acabo me envolvendo mais. Então, eu falo que é uma família ali. E a gente se apoia, que foi o que você viu. Sim. Você tem algum caso que marcou, que você consegue lembrar que você transformou alguma vida alguma vida em especial? Você fala no Pilates ou nas coisas? No Pilates, ou com o seu trabalho, ou com o seu empreendedorismo, né? Com a sua visão. Então, a maioria a maioria dos instrutores, né, que passam comigo, desenvolve essa paixão, tanto pelo método, quanto pelo empreendedorismo, sabe? E a maioria monta um espaço. E eles sempre são meus, assim, eu levo pro meu coração. Até eu lembro, aquela assim, eu não sei se pode falar, mas assim, não, melhor não, porque daí às vezes eu esqueço alguém, mas assim, né? Aquelas melhor não falar, não. Mas assim, a maioria, por exemplo, queria montar tal coisa. Ai, meu pai liberou um espaço assim, o que você acha? Eu acho que tá tudo certo. Vamos embora, tem que fazer isso, não sei o quê, vamos por aqui, vai por ali. Então, eu sempre ajudo, as meninas sabem. E então, isso é gratificante para mim, e eu mudo o meio que eu tô, né? Porque, e é o que eu falo para elas, meu lema lá dentro, nas reuniões, são um por todos, todos por um. Então, se eu tô bem,
elas e eles, né, todos estão bem juntos. Então, a gente precisa de um torcer pelo outro. Não acho que exista concorrência, entendeu? Desde que você trabalhe lealmente. Não tem essa de concorrente. E o que é trabalhar com, assim, com ética, com respeito, com o seu colega? Você vai trabalhar igual eu me preocupo, igual você viu aqui. O que eu posso oferecer de melhor para o meu cliente, para o meu aluno? E isso eu faço. Eu não perco tempo vendo o que tem com o vizinho, que o vizinho tá ali. Essa não sou eu. Eu perco meu tempo tentando evoluir. O meu espaço e as pessoas que estão próximas de mim. E aí, nisso, Dani, gira assim, em cadeia. As pessoas começam a fazer dessa forma. Então, isso é gratificante. As próprias instrutoras, instrutores, eles começam a agir dessa forma. Não veem o outro colega que está do lado como um concorrente. Eles focam no trabalho deles e nisso eles crescem. Sim. Então, eles crescendo, o meio deles vão bem e assim por diante. Essa é a transformação que você vê. Sim. Você consegue passar para eles o seu jeito de ser. E a minha paixão. E o seu amor pela profissão, né? E o respeito. Seu amor por tudo que você faz. Isso é bastante interessante. Respeito, gratidão, falo direto com elas, direto, agradece. Você tem pessoas que passaram por você, que retornam, te mandam mensagem e tudo mais. Porque, nossa, hoje eu recebi uma mensaginha de uma ex-funcionária minha. Um videozinho tão lindo. E aí eu falei assim, poxa, olha, já faz 7 anos. Sim. 7 anos que passou, né, que eu fechei a loja física, né? Então faz 7 anos que eu não tenho mais funcionários, né? Então eu mandei pra ela assim, nossa, eu tava tão xoxa hoje, obrigada. Aí ela, eu só quero que você lembre que você é maravilhosa, eu te amo e não sei o quê. Eu falo, poxa vida, a gente, às vezes, até sem imaginar, a gente consegue transformar a vida, o olhar, o jeito de ser da pessoa, entendeu? E isso é gratificante e marcante, porque você não é inesquecível, né? Você acaba sendo inesquecível, é o contrário. Você acaba sendo inesquecível para quem passa por você, né? Isso é bem bacana. Você tava falando, eu ouço isso direto. Das meninas. Agora que você tá falando, e uma coisa que me marcou, eu não tinha parado para pensar. Uma aluna, esses dias, até ela, não sei se ela vai ver, a Maristela, ela não é mais minha aluna, e aí ela deu uma parada, e ela viu, assim as pessoas, tá, pra você entender, elas vêm no meu carro lá no estúdio, passam na rua, ai, Vanessa, eu vi, é muito engraçado, eu vi que seu carro tá aqui, Vanessa, não sei o quê, elas entram e grudam em mim, a maioria já é assim, eu vi que você tá aqui, Vanessa, e vão. E aí, um dia ela parou lá, ela falou assim pra mim, nossa, eu vim aqui pra ficar perto de você. Eu, como assim, Maristela? Eu tô com um monte de trabalho, um monte de problema. Eu tinha acabado de perder o meu pai, sabe? E as coisas não param, né? E aí, eu com a cabeça assim, a mil. E não sei quem que eu tava treinando lá das meninas. E aí eu falei, como assim? Aí ela sentou, tomou um cappuccino. Quer um cappuccino? Serviu um cappuccino. Eu falei, eu não vou te dar atenção. E eu sou nesse nível. Já falo as coisas na lata. Se quer, você gosta, não gosta, tô nem aí. Se não gostou, problema seu. Mas assim, não sou meio termo, né? Você já sabe. Não, eu também sou assim. Não então sou meio termo. Não me julguem. Quem quiser julga, problema eu também tô de quem, cagando pra quem me julga, tá? Assim, não tô nem aí. Não tô preocupada, entendeu? Gosta também. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, não gosto. Eu também sou assim. Então, e tá tudo certo. Zerou a conta. E aí, eu fiquei assim, fica aí então que eu vou fazendo minhas coisas. Ela não ia embora. Aí depois eu falei assim, olha, eu vou embora, mas tá tendo atendimento, tudo. Escuta uma musiquinha. Fiquei que ela falava assim, eu não quero fugir, quero ficar aqui, sabe? Onde você vai? Eu falei assim, não. Eu falei assim, eu tô indo resolver, tô indo lá no outro estúdio. Mas você fica aqui. Foi muito engraçado. Aí depois ela, mas que hora você volta? Eu falei, gente. Aí depois, carência. Mas assim, e outra coisa de uma amiga também, que é igual você falou, a gente às vezes não tem tanto contato com as pessoas. É uma aluna que se tornou minha amiga. E ela falou assim que ela não esquece. Eu, na verdade, eu lembro do momento, mas pra mim não tinha tanto peso.
E eu lembro de tudo, mas eu não sabia que pra ela ia marcar tanto. Uma coisa que eu falei pra ela naquele dia, ela falou que ela não esquece. E não esquece o abraço que eu dei nela, que ela precisava, sabe? Daquele carinho, tudo. E ela fala, nega, eu lembro sempre do teu abraço, tudo. Então, assim, eu escutei esses dias de novo dela. E direto essas coisas, sabe? É porque foi natural. Sim. E pra ela marcou porque ela necessitava naquele momento. Sim. Então, quando a gente faz sem pretensão nenhuma... Mas eu acho que é igual você, Dani. Que você sai fazendo as coisas pros outros também. Mas a gente faz porque a gente gosta. O que eu vejo, eu já fiz. Então, e pronto. E aí e tem também essa troca. Depois a pessoa vai falar, lembra quando você me doou uma cesta básica, não sei o que. Eu? É isso aí. Não lembro. Não é porque eu não lembro mesmo que eu fiz. Não vou lembrar. Tem tanta gente que fala coisa pra mim que você vê. Lembra que você fez tal coisa? Não. Aí você falando. É porque, tipo, foi natural. Eu não sei. Eu fiz, tem certeza? E não é pra ter nada em troca. Não é. É porque quando a gente faz de coração aberto. Sim. E com amor, a gente não tá esperando. Sim, só que você lembra de uma coisa. Toda vez que a gente faz, a gente não tá esperando. Mas todas as vezes que a gente teve um problema, ou passou por uma dificuldade, qualquer que seja, qualquer coisa, Deus manda alguém chega pra gente e dá o que a gente precisa. Nunca faltou nada pra gente. Pra mim, eu tenho certeza que nunca faltou. E eu tenho certeza que pra você não. Graças o principal, a Deus, não. Não, graças Entendeu? a Deus, não. E a gente teve força e suporte pra superar as coisas. Não, a gente teve. Entendeu? Diferente, talvez, de quem não age dessa forma. Ou faz querendo receber. Você falando das coisas, eu ajudo uma instituição, que é o Lar Esperança. Quando eu cheguei aqui, eu ajudo. E aí, eles, no fim do ano, elas pediram algumas coisas e eu não conheço o espaço em si. Eu ajudo porque eu ajudo. Uhum. Entendeu? Financeiramente, me ligaram uma vez, eu fui desse jeito. E aí, eu montei lá acho que foi na associação. Fui pedindo arrecadação. Consegui um monte de coisa que eles precisavam, que é um lar para idosos e que é muito carente. E aí eu arrecadei um monte de coisa. Então eu perguntava assim, aí ela falou assim para mim: "Não, Vanessa, qualquer coisa". Eu falei: "Qualquer coisa não. Pode me falar o que mais precisa aí. Uhum. O que é mais difícil de alguém dar, é o que eu vou conseguir para vocês". E foi mesmo. Aí ela falou lá um leite que era caro, umas coisas e a fralda. Eu falei: "É isso que eu vou dar". Pasta de dentes, as besteiras, bugiganga, qualquer um dá. Consegue. Entendeu? Eu vou dar o que realmente vai fazer uma diferença pra você. E foi o que eu fiz. Aí ela foi lá 2 ou 3 vezes com aquela van e eu falei: "Não vem de moto que eu consegui bastante coisa", sabe? E então assim, mas é meu. Foi tudo igual você viu lá, de montar alguma coisa pra gente, pra vender mesmo. Eu tenho lá os aromatizadores, uma linha que eu gosto, tudo, e que é o cheiro, né, do estúdio. Uhum. E igual eu tenho tudo pensado, tudo com a minha cara e com uma cara com um senso de acolhimento do espaço. E o dia que eu montei isso, eu não sei se eu falei com você, mas foi porque uma pessoa do nosso grupo, ela estava precisando financeiramente. E aí, ela conversando comigo, eu falei assim: "Eu vou montar um negócio, então, vamos tentar. Você precisa disso pra hoje? Vamos ver". Aí eu fui, me desdobrei, montei as coisas. Eu não sei se você percebeu, eu não fiquei na minha barraca. Sim, percebi. Minha barraca, era uma mesa barraca. lá. É barraca lá. Era uma mesa, não tinha uma barraca mesa, nenhuma, gente. Nesse nível, não tinha barraca, não. Aí não tinha barraca, hein? Mas, assim, na minha mesinha, muito organizada, linda, maravilhosa. Sim. Mas a minha preocupação, de coração, você viu, era que as outras pessoas, e especialmente algumas pessoas que precisavam muito, vendessem, tivessem, sabe, assim, oportunidade de outras pessoas conhecerem e divulgar o trabalho delas. Então, assim, depois que eu fui ver, eu falei: "Gente, eu não vi". Aí eu dei risada, gente, vou contar essa. A pessoa, já falei demais, né, Dani? A gente tem mais 5 minutos. Só 5. Essa foi boa. Ô, Dani, gente, o único dinheiro que eu fiz lá, né, porque eu não fiquei na minha barraca, foi o dinheiro que eu passei pra Dani. Aí, lembra? Dani, você esqueceu? Mas eu não esqueci. Foi um dinheiro tão sofrido, foi a única venda que eu fiz lá. Dani, você foi lá na minha barraca, na minha mesa chique,
E comprou o aromatizador. Comprei. Sim? Sim. Aí, da mesma... Eu falei, gente, eu nunca gastei tão rápido um dinheiro. Na mesma velocidade que eu catei o dinheiro, eu joguei de novo. Pro seu carrinho de doce, o dinheiro voltou pra Dani. Eu falei, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu falei, cadê minha mentora financeira? Eu falei, gente, eu nunca vi alguém gastar dinheiro tão rápido. Do jeito que você pagou, eu tava indo lá. Ai, quanto que tá tal coisa? Toma o dinheiro de volta aí. É nesse nível, assim, às vezes. Aí fluiu desse jeito. Quem realmente não precisava, talvez, de tanta urgência, o dinheiro foi para ali mesmo. Um ficou pro outro, né? Tava tudo certo. E quem precisava conseguiu o que buscava, talvez. Mas, de repente, ali, como foi um começo... agora já tá marcado os próximos, né? Como foi um começo, a gente sempre tem que dar o primeiro passo. E se agora... não fosse você... Né, agitar isso daí do dia pra noite. Literalmente, né? Foi de manhã eu já tava alugando pra noite a gente montar. No outro dia, né? No Acho que era isso, foi de manhã. Tem reserva lá do condomínio, não sei o quê? Tem. Então tá. Quanto que é? Faz não sei o quê, então vamos. E assim. E vamos. Por isso que eu tô te falando. Eu não aguento um vamos. Nós vamos. Se der errado, nós não fazemos mais. Só isso. A gente volta. Mas foi bacana. E assim, foi um público que eu não esperava. Foi até bastante gente. Bastante. Foi até bastante gente. O povo desceu querendo comer a janta da Dani. O pessoal que, na verdade, eles queriam comer, né? Queria a janta. Eles queriam a comida, né? Gente do céu. E eu falando pras meninas, eu falei, gente, espera a hora que a Dani chegar com a comida. Aí elas acham, Vanessa. E, gente, venda eu entendo. Venda eu entendo. A hora que chegou, Dani, nem deu tempo de colocar as coisas no carrinho, já começaram. Aí eu falei, aí, gente, os clientes, vocês não queriam cliente? Aí a Dani trouxe os clientes. Por causa da comida. E eu divulgando o almoço lá também, nos grupos. Acabei com o negócio do meu celular, divulgando. O povo querendo comer sua comida. Faz parte, né, Dani? Então, mas a gente soubesse disso, teria feito diferente. Agora, numa próxima, quem sabe? Vai ser o almoço da Dani. A janta da Dani, bom. Bom, ó, como o nosso tempo tá acabando, o que você diria para quem está começando nessa área tua de atuação da fisioterapia, de estúdio, de pilates? Você tem algum conselho para dar? Deixa eu pensar. O que eu falo, então, para as meninas. Você tem que ser a melhor. Que seja só numa massagem relaxante. Mas é a melhor massagem relaxante. Só que para isso, estudar. Eu estudo 24 horas. Estudo. E você tem que... Eu acho que é isso. Estudar, fazer com paixão. Que eu falo para elas, peneira o que você gosta. Primeiro você faz de tudo. Depois você filtra o que você mais gostar, você se identificar e fizer com perfeição. E com amor, né? Aí vai fluir. Mas é mais isso. Então, estudar, estudar assim, no último. Desempenhar um trabalho bem feito, de qualidade. Aí o restante vem. O restante é consequência. É consequência. O restante é consequência. Não é eu quero ganhar 1 milhão. Gente, eu quero ficar rica. Não é assim que o povo fica, né? Não adianta. Não. Se você não fizer com excelência, com amor no que faz, saber, entender, se aprofundar e não for excelente no que você faz... Não vai virar. Não vem. Zero pra ele. Dá zero pra ele. Não vem. Professor. E também não adianta querer crescer o olho no trabalho alheio. Né? Sim, algo que tá pronto. Porque uma coisa pronta, mal sabe vocês, né? Exatamente. Olha que... O que aconteceu para aquilo ali dar certo. Sim. O gasto, o choro, o desgaste emocional, o desgaste físico. E se, né? E também o... né? É isso aí. Porque precisa. Bom... eu acho sempre que eu falei demais. Eu sempre faço uma pergunta para todos os para todos os entrevistados. Vamos lá. Por conta de alguém que reclamou aí do nome do meu podcast. Então, eu te pergunto. Pode dar o que a gente quê? Quiser. Para você. Pode dar o quê? Prosperidade.
Prosperidade, olha só, gente. Prosperidade para quem merece e para quem trabalha, para quem se dedica, para quem ama o que faz. Uhum. É isso aí. Se você quer, eu quero que você deixe suas redes sociais. Se você quiser, por gentileza, se você Isso quiser. é uma falha da Vanessa, tá? Né? Do seu lembrar. Se você quiser, o endereço da clínica. Tá. Onde você fica mais, né? Nessa Aí você Sim. pode falar, tá? Porque é muito primordial que você, pelo menos, sua rede social, para o pessoal te chamar no direct. Gente, isso né? eu sou um zero à esquerda ai, meu Deus do céu, de rede social, mas um dia eu vou melhorando, né? É uma coisa que eu gosto muito, mas vamos que vamos, né, Dani? Então, o Instagram é Vanessa Borges, _Pilates, e Vanessa Borges Clinique. E o endereço é Avenida Silvio Della Rovere, número 288, próximo ao Chico Barrigudo. Já vai fazendo propaganda. O condomínio Figueira 1, melhor, né? Nosso condomínio Figueira 1. Bom. Isso, é próximo ali do Chico Barrigudo, das sorveterias ali, conhecidas. Isso aí. Então, nós não vamos falar nome, porque eles não me pagam nenhum patrocínio. Verdade. Quando eu for patrocinadores, aí a gente já fala, a gente tá fala bom? de todo mundo. Aí, eu gostaria de agradecer os patrocinadores, que é a Caramelada, a Simplify, que é a segurança contra incêndio, a Lavine Store, com os looks que a Dani usa, e a Luciana Sobradiel, com arranjo de flores. A Lu trabalha com decoração de festas, eventos corporativos, particulares, eventos 15 anos, casamento. Então, quem gostar e quiser fazer um orçamento, procura ela no Instagram, tanto ela quanto os outros estão todos em redes sociais, tá bom? Obrigada, muito obrigada, Vanessa, por ter vindo, por ter aceitado, né? A doida, né? Chamou. Eu chamei essa, mas ela não respondeu. Eu falei com ela, mandei mensagem, falei, morreu. Porque a pessoa não responde. Aí eu mandei de novo, falei, o que tá acontecendo? Problema. Aquela assim, problema, não é nem problema mais, é problema. Exatamente. Mas ontem ela falou, eu vou. Não, falei, e aí hoje? Loucura. Não, e aí hoje? Vanessa, só lembra. Nossa, Dani, já tinha esquecido. Dani do céu, tô indo. Dani, tô indo. É assim. Mas assim, agradeço muito. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que a gente ainda tem muito o que conversar. A gente tem, como a gente fala bastante, a gente pode gravar outros podcasts, você direcionar para outros assuntos que você acha também bastante interessante. E eu espero que este programa te abra portas. Amém, né? Dani. Eu espero que todo mundo que veio até hoje, né? Foram já sete pessoas entrevistadas. O podcast é novo, né? Mas está caminhando para prosperidade. Uma prosperidade muito boa para quem está vindo. Estão sendo procurados. E eles me mandam mensagem e eu fico muito, muito agradecida e muito feliz. Porque eu sei que o que eu faço, às vezes, não é do jeito certo, ou às vezes vão criticar porque eu não sou jornalista, não sou isso, não sou aquilo. Eu sou o que eu quiser ser, gente. Lógico. Eu sou o que eu quiser. Eu já falei, eu falo no Instagram, né? Todas as formações que eu tenho. Então, não vou ficar repetindo porque meu tempo já acabou. Mas eu acabei com seu tempo. Eu acabei com seu tempo. Eu falo, tá? Mas eu agradeço imensamente. Espero que todos aprovem aí a entrevista, a conversa com a Vanessa, que vão ao estúdio, que conheçam o trabalho, que gostem dali também e continue seguindo nossas redes sociais. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigada.